Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 14ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias e informações a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber como foi a Assembleia Regional da Ação Evangelizadora da Igreja no Rio Grande do Sul, que teve a presença também de representantes da Diocese de Caxias do Sul. Vai saber como foi um novo encontro de preparação para os casais que vão formar, os casais formadores do novo itinerário para o curso de noivos, para o acompanhamento dos noivos. Você vai acompanhar também como foi o curso do clero, a formação para as faixas etárias do clero da Diocese de Caxias do Sul. Vai conhecer o material do dízimo, da campanha do dízimo, porque julho é o mês do dízimo na Diocese de Caxias do Sul. E também vai acompanhar um pouco do programa Razões da Fé, onde nós vamos tratar sobre o que é o sacramento do matrimônio e a sua indissolubilidade. Nos dias 4, 5 e 6 de julho, em São Leopoldo, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, aconteceu a Assembleia Regional da Ação Evangelizadora da Igreja presente no Rio Grande do Sul, a Igreja do Regional Sul 3 da CNBB. Estiveram presentes as 18 dioceses aqui do estado do Rio Grande do Sul, inclusive, é claro, a Diocese de Caxias do Sul. Nossa diocese estava representada pelo bispo Dom José Gislon, pelo vigário-geral e coordenador de pastoral Padre Leonardo Inácio Pereira, pela coordenadora diocesana da Iniciação à Vida Cristã, Margarete Menegatti, pela secretária executiva da Caritas, Loiva Menezes, pelo ecônomo diocesano Padre Jaime Gusberti, e eu também estava presente como convidado também para ajudar na equipe de comunicação do evento. E você vai acompanhar a partir de agora a matéria que nós produzimos com a ajuda da Grace Posato, da Arquidiocese de Porto Alegre, e do Vitor Oliveira, da Diocese de Montenegro. Entre os dias 4 e 6 de julho, o SECRE, em São Leopoldo, acolheu a Assembleia Regional da Ação Evangelizadora do Regional Sul 3 da CNBB. Com o tema Sinodalidade e Comunidade, o encontro reuniu bispos, coordenadores de pastoral, lideranças das comissões, ecônomos, entre outras representações da Igreja no Rio Grande do Sul. Para o padre Aldomar, que apresentou um painel de reflexão, a sinodalidade nos convida a caminhar juntos, construindo comunidades vivas e comprometidas. Então estamos aqui reunidos em Assembleia Regional, aqui do Rio Grande do Sul, e abordamos o ser comunidade em 3 perspectivas. A partir da opinião de um sociólogo, Zygmunt Bauman, trazendo essa compreensão da comunidade líquida que nós vivemos nos dias de hoje. Analisamos o nosso ideal de comunidade, paradigma de ser comunidade a partir das Sagradas Escrituras. E, por fim, trouxemos o instrumento Labores, a proposta para as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, em que um dos caminhos de missão, então, é comunidade de comunidades. Então, ou seja, as nossas paróquias precisam visar a constituição, a formação e o acompanhamento de pequenas comunidades, a fim de que a Igreja, no momento presente, possa ser mais credível e ter uma capilaridade maior, chegar a todos os meios, sejam eles também periféricos e rurais, na atual construção e organização das nossas paróquias. É muito importante entender o papel de cada um nessa grande assembleia. Bispos, leigos, religiosos, religiosas, homens, mulheres. Todos têm voz e isso nos dá todos os subsídios que precisamos para continuar a missão. A fé, a esperança, a coragem de seguirmos fazendo bem aquilo que a gente tanto faz, que é levar a boa nova do Senhor a todas as famílias, a todos os lares. Durante a Assembleia, o foco foi pensar os desafios e as possibilidades da evangelização hoje a partir de uma igreja que escuta, dialoga e caminha em comunhão com as comunidades.
Dessa forma, a Assembleia Regional da Ação Evangelizadora reforça o compromisso com a Igreja Sinodal, fraterna e próxima das pessoas. Dom Leomar Brustolin, presidente do Regional Sul 3, faz uma avaliação do encontro. A Assembleia de 2025 foi marcada por um debate amplo a partir do tema das comunidades e da sinodalidade, com uma transversalidade a partir do resultado do censo das religiosidades, vendo como é que o Rio Grande do Sul está no cenário religioso. Também trabalhamos novas metodologias, por exemplo, a conversação no espírito, onde a gente faz um discernimento sobre a realidade e procura descobrir o que Deus está dizendo para nós, o que o espírito suscita em nós. Através de assessorias, de debates, de diálogos, nós estamos construindo juntos linhas de ação. Não é que vamos determinar que todas as dioceses façam alguma coisa semelhante, mas que em todas as dioceses nós tenhamos caminhos comuns. Por exemplo, a importância de reunir os coordenadores da ação evangelizadora, sentarmos juntos e ver como é que está o cenário. Então nós temos muita expectativa que esta Assembleia de 2025, ainda sem as diretrizes aprovadas, as diretrizes nacionais, possa plantar caminhos novos para um futuro. Foi um tempo de discernimento e unidade, reafirmando a missão da Igreja no Rio Grande do Sul, ser presença viva do Evangelho em todas as realidades. É muito importante que nós nos sintamos uma igreja não apenas de uma diocese, de uma arquidiocese, mas de um regional. E aqui no caso o Regional Sul 3, que tem uma caminhada histórica muito bonita. Sempre fomos um regional muito unido, éramos apenas uma arquidiocese, agora mesmo tendo as demais arquidioceses, mas permanece o espírito de unidade, de entrosamento, de diálogo. A experiência que estamos fazendo aqui da conversação no espírito está sendo muito bonita, proveitosa. Então eu acho que estamos num momento muito bom para o fortalecimento da nossa pastoral, tanto a nível arquidiocesano como também do nosso regional. A sinodalidade não é somente um caminhar juntos, mas é um sentir juntos como igreja, é um estar juntos como igreja, é em tudo ser igreja discípula missionária de Jesus Cristo. E esse ser discípulo missionário de Jesus Cristo que nos dá essa identidade comum, e é a partir dessa identidade comum que a gente pode caminhar juntos, sendo discípulos e missionários de Cristo. A Assembleia Regional da Ação Evangelizadora é a possibilidade de construir comunhão nas dioceses do Rio Grande do Sul. E refletindo sobre a nossa missão, descobrimos um caminho comum, este caminho que nós fazemos juntos para proclamar o reino de Deus. Por isso, o nosso foco é Jesus Cristo, anunciar o seu evangelho, ser presença iluminadora nas nossas comunidades e permitir ao nosso povo que descubra a alegria de viver a fé. Peregrinos de esperança somos também nós, esses que caminham em busca do reino definitivo. No sábado, dia 5 de julho, na paróquia São Pelegrino aconteceu mais um encontro preparativo para os casais formadores que a partir de agora vão acompanhar os noivos no itinerário personalizado de acompanhamento e preparação para o matrimônio, aqueles antigos chamados cursos de noivos e que agora então passam por este itinerário, este caminho de preparação. A Pastoral Familiar da Diocese de Caxias do Sul promoveu na manhã do sábado 5 de julho o terceiro encontro formativo para casais que darão início ao projeto de catequese matrimonial nas paróquias da região. A atividade reuniu agentes de pastoral de diversas paróquias no espaço pastoral da Paróquia São Pelegrino em Caxias, com o objetivo de dar mais clareza ao processo do acompanhamento personalizado dos noivos que desejam contrair o matrimônio nas paróquias e comunidades da Diocese em comunhão com toda a Igreja no Brasil. A atividade foi coordenada
coordenada pela equipe da Pastoral Familiar da Diocese e pelo referencial Padre Oscar Quemelo. Num primeiro momento, Padre Oscar explanou sobre o itinerário organizado pela CNBB e pela Pastoral Familiar. Logo depois, os participantes puderam conhecer o subsídio escrito pela equipe diocesana, com 5 encontros a serem realizados de forma personalizada entre o casal formador e os noivos que vão contrair o matrimônio. Durante a atividade, os participantes tiraram dúvidas práticas sobre o funcionamento do projeto. O principal desafio é que toda a diocese possa acolher em comunhão esse nosso novo itinerário e busque desenvolver este processo de acompanhamento personalizado nas paróquias como um processo catequético, vivencial e frutuoso. Então, o documento conta com 5 encontros catequéticos para os casais e a diocese ainda prepara um 6º encontro, uma 6ª manhã de formação acerca de temas como a saúde do casal, a questão financeira e também a psicologia, a linguagem psicológica diante do relacionamento matrimonial. Na terça-feira, dia 8 de julho, no Centro de Pastoral, aconteceu o encontro do clero que atua na diocese por faixas etárias, um dia de formação e encontro. Confira! A terça-feira, 8 de julho, foi dia de formação e reflexão para o clero secular da Diocese de Caxias do Sul. Reunidos no Centro de Pastoral, em Caxias, os padres tiveram a assessoria do professor doutor Drayton Gonzaga de Souza, que é docente titular e decano da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, advogado e filósofo. Promovido pela Pastoral Presbiteral da Diocese, o chamado Encontro de Formação do Clero por Faixas Etárias abordou a temática Sociedade do Cansaço na Era da Aceleração. O convidado, o professor Drayton, abordou os desafios da sociedade do cansaço na vida dos padres, bem como os sinais de esgotamento físico e emocional. Segundo ele, para que possam exercer o seu ministério de forma plena e saudável, é fundamental que priorizem a saúde integral, buscando equilíbrio entre o serviço a Deus e ao próximo e o cuidado consigo mesmos. Para o padre Tadeu Libardi, da equipe diocesana da Pastoral Presbiteral, o encontro foi importante para situar os padres da importância do cuidado consigo mesmos para poderem cuidar do povo de Deus. Então, nesse sentido, a gente percebeu que foi muito importante esse encontro e ajudou a gente também na nossa formação. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, acompanhou o encontro e participou das partilhas realizadas pelos padres. Julho, para a Diocese de Caxias do Sul, há muitos anos, é o mês do dízimo. E o nosso coordenador de pastoral, vigário-geral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, apresenta neste vídeo a seguir a campanha de comunicação deste mês do dízimo. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor todas as gentes. São expressões que estão nos Salmos e fazem-nos remeter à ação divina nas nossas vidas, porque Deus é bom o tempo todo. Tudo que temos e somos, recebemos de Deus. E por isso precisamos ser agradecidos por tudo aquilo que recebemos do Senhor. Na Diocese de Caxias do Sul, desde muitos anos, o mês de julho é dedicado à conscientização acerca do dízimo. O dízimo é uma contribuição espontânea e periódica que nós oferecemos à Igreja para que ela faça essa missão, exerça o seu munus de comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus e seja capaz também de cuidar das fragilidades. Neste mês, estamos oferecendo, neste ano, este folder para as nossas comunidades, de modo que cada fiel seja capaz de preencher este folder, porque ao lado nós temos uma fichinha de preenchimento, possa tornar-se participante da comunidade cristã e assim ajudar a Igreja nos processos de evangelização. Eu pertenço à comunidade, eu participo da comunidade, eu contribuo com a comunidade. Quero ser dizimista porque o dízimo é sinal de gratidão, compromisso com a comunidade e um ato de fé. Venha fazer parte desta família. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 14ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, o segundo bloco, nesta 14ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência e pela companhia. Vamos dedicar este segundo bloco para acompanhar um fragmento do programa Razões da Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese, veiculado na Rádio Miriam Caravaggio, em que nós tratamos com o padre Tiago Camozato e a psicóloga Ana Castellan sobre o sacramento do matrimônio. Acompanhe. Qual a visão da Igreja Católica sobre a indissolubilidade do matrimônio e como ela se aplica na prática? Muito bem. Como a Ana falou, o matrimônio é bastante importante na vida de um homem e uma mulher que recebem esta vocação familiar e que se torna indissolúvel. E nós tiramos a indissolubilidade do matrimônio nas palavras de Cristo, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, onde diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Nessas palavras, Jesus reafirma o plano original de Deus em Gênesis, onde que indica o matrimônio como uma união permanente entre um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne. E dá uma segurança a esta missão recebida de Deus de perpetuar até o fim. Então, a indissolubilidade do matrimônio justamente dá a garantia, dá a força e a graça ao casal de viverem esta missão para sempre, porque às vezes se tem a concepção do que o casamento até que dê certo, mas nós precisamos mudar esse conceito de matrimônio. O matrimônio, uma vez contraído, é para sempre, justamente para cumprir uma missão que Deus dá ao homem e à mulher. E por isso, na prática, a indissolubilidade se dá quando se contrai o sacramento do matrimônio. Jesus eleva o casamento natural, que foi constituído por Deus lá em Gênesis, a sacramento. Então, se torna indissolúvel quando o homem e a mulher, no rito, na forma canônica, na igreja, contraem o sacramento do matrimônio. E assim recebem esta graça, né, da indissolubilidade. E justamente esta indissolubilidade, ela se dá também na liberdade, porque o sacramento do matrimônio, ele deve ser contraído na liberdade dos dois. Muito bem. E aqui eu sigo com a Ana. Aonde é que a fé e as normas da igreja se encontram com a vida real nas crises conjugais? Como a fé e a psicologia ajudam a superar esses momentos em vista de um relacionamento indissolúvel, né, que seja duradouro e maduro ao mesmo tempo? Bem colocado, Felipe. O que a gente percebe hoje em termos da psicologia, em termos clínicos, é que as pessoas chegam com diversas questões que muitas vezes elas são frutos do nosso meio,
né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai casar, a gente elege uma pessoa, né, pelo amor que a gente sente. E o amor é um ato livre da vossa vontade, né? Da nossa vontade. E significa que quando a gente vai tomar essa decisão de contrair o matrimônio, eu tenho uma história pregressa, eu tenho a minha família, a minha origem, e ele também tem a dele. E muitas vezes as questões culturais podem influenciar fortemente nessa nova família que está se constituindo. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante hoje em termos clínicos é que as pessoas têm uma ideia de matrimônio, de casamento, eu vou colocar dessa forma, separando um pouco do que é o matrimônio da Igreja Católica, né? Mas a ideia de casamento, como o padre colocou aqui, até quando der certo. Porque nós temos uma visão muito secularizada, né? E isso significa que até onde eu esteja feliz. Seja eterno enquanto dure. Até onde eu seja feliz. E muitas vezes quando a gente vai entender de que os casais eles se formam, eles passam por fases. Tem uma fase que é do apaixonamento. Essa fase precisa passar. Ela tem que passar para que a vida real comece a se construir uma decisão conjunta. Onde vamos morar, como vamos criar nossos filhos, como vamos trabalhar nossa questão financeira. E o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que o casamento que é feliz é aquele casamento que está lá no Instagram, que é aquele casamento que todo mundo viaja, que todo mundo faz festa o tempo inteiro. Mas, na verdade, as famílias mais felizes que eu percebo, os casamentos mais duradouros, são os casamentos nos quais as pessoas têm uma ideia muito semelhante ao que a Igreja Católica postula, da questão da indissolubilidade. Eu escolhi esta pessoa para viver a minha vida com ela, e isso significa que, se ela passar por dificuldades, eu também passarei por dificuldades. Os meus defeitos, os meus vícios, as minhas dificuldades, elas não são o único ponto da minha pessoa. Então, quando eu amo o meu marido, eu amo nas dificuldades dele também. Se ele tiver com um problema de trabalho, isso vai impactar a minha casa. Isso não significa que a gente precisa ficar triste, mas que a gente precisa encontrar juntos, enquanto casal, a melhor forma de conseguir resolver as coisas. E eu percebo muito isso, que as pessoas estão muito mais preocupadas em apontar os defeitos dos outros do que encontrar quais são as coisas boas que o meu cônjuge tem e como nós vamos conseguir lidar com a vida prática. Então, elas ficam muito fantasiando a respeito do que seria um casamento ideal. É um casamento que tem o tempo inteiro só felicidade. Isso não existe em casamento nenhum. Os casamentos mais felizes, que perduram mais anos, é aquele que o casal aposta na qualidade da sua relação. O quanto que eu sirvo o meu cônjuge, principalmente quando ele está em dificuldade. Exatamente, porque o casamento é superação também, né? Não é sempre um mar de rosas. E justamente para essa superação, o casal tem a graça de Deus pelo sacramento. E quando eles acessam essa graça, por mais difícil que seja, eles conseguem superar. Porque São Paulo ele vai comparar o sacramento, o amor entre um homem e uma mulher, com o amor que Cristo tem pela igreja, que é infinito e indissolúvel. Capaz de entregar a vida. Sacrificial. Exatamente. Sacrificial. Então, se o casal entra no matrimônio, no casamento, com este conceito, este pensamento, certamente vão superar todas as dificuldades. Eu aproveito e faço um comentário no meio aqui, antes da pergunta. Converso com alguns casais que viviam juntos antes de contrair o matrimônio. E vários dizem o seguinte, ok, nós morávamos juntos, mas quando a gente casou na igreja, recebeu o sacramento do matrimônio, foi diferente. A vida se transforma. Eu acho que aqui está algo muito especial, né? Gostaria de ouvir também um pouquinho vocês nesse momento também falando sobre o conhecimento de casos que chegam a vocês, de pessoas que daqui a pouco já moram juntas, já vivem, já têm uma vida juntas, mas que depois decidem pelo sacramento. Bom, eu recebo muitas pessoas em confissão, em direção espiritual, e com esta situação também, que tu comentaste, Felipe, que viviam juntos e depois sentiram a necessidade, ou se converteram, ou começaram a participar da vida da igreja e viam a necessidade de receber
a bênção de Deus, né? O sacramento. E justamente, o testemunho destas pessoas são isso mesmo, que elas viveram com mais leveza a convivência, tinham mais impulso e mais amor por viver esta unidade, por viver este amor entre os dois. Então, realmente, o sacramento concede uma graça especial ao casal que ajuda em todos os momentos, né? Esse é o testemunho da minha vida, né? Eu fui casada no civil de 2011 até 2020. Meu marido e eu passamos por um processo de divórcio e depois nos casamos novamente na igreja em 5 de novembro de 2022. E eu posso atestar, né, pelo menos da minha vivência prática, de que éramos felizes antes. Mas as dificuldades do dia a dia tinham um peso que nos levou a um desgaste muito importante em 2020. Né, que foi o ano da pandemia, enfim, né, acho que ninguém ficou normal naquele ano, né. Mas, enfim, nós tínhamos filhos pequenos e tivemos esse desgaste e não tivemos a habilidade necessária, porque não se trata só de habilidade, como o padre falou, se trata da graça, né. Nós não tivemos a capacidade de olhar para o outro com um olhar sem ser tão egoísta, nós não tivemos uma habilidade suficiente para podermos manejar aquela situação. A partir de 2022, quando nós reatamos a nossa relação e nós nos casamos, eu atesto. Essa é a minha experiência de vida e do meu marido. A vida com Deus central no casamento significa uma vida na qual a gente leva muito a sério a experiência de ser católico. Isso significa ir à missa juntos, ir a grupos juntos, né, rezar juntos, comungar juntos. Isso significa que nós optamos por colocar Deus no centro da nossa relação. Acredito que isso aumenta a graça, né, padre? Quando o casal decide conjuntamente fazer isso, né? E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.